Esqueci. Pois então. Olha, pessoal, para quem está vindo pela primeira vez, eu queria dizer o seguinte: isso que a gente está fazendo, nós começamos como um projeto que se chamou, então, Dicionário de Psicanálise. Não é? A ideia era justamente que a cada semana a gente trouxesse um verbete importante para a psicanálise, para que a gente fizesse uma discussão aqui. E a ideia, não é, que eu pudesse então trazer, apresentando esse verbete, não é, de uma forma assim mais clássica, talvez, né, trazendo assim as definições do dicionário do Laplanche, por exemplo, do dicionário da Roudinesco, não é? Então, fizemos, né, vários encontros em que a gente trouxe bastante definição de dicionário e, naturalmente, dos textos do Freud diretamente. O que que eu estou fazendo agora? Né? Agora a gente já não é mais só um dicionário de psicanálise. A gente é, de certa maneira, contando já com as nossas 16 aulas anteriores que tivemos, ou seja, contando que cada uma delas teve 1 hora ou 1 hora e meia, a maior parte 1 hora e meia. Bom, de certa maneira, um curso, não é? Um curso assim que a gente tem conseguido fazer de forma gratuita e aberta que, ao meu ver, não é, torna a psicanálise assim uma causa. Uma causa por quê? Bom, porque a gente acha que a psicanálise é uma forma da gente ver o mundo, não é? Além de ser uma prática, não é? Uma prática que tem assim funções, talvez terapêuticas. Veja, eu acho que é muito mais do que isso, não é? Então, a psicanálise é uma forma da gente ser no mundo. Não é? E eu acho que quanto mais gente tem acesso ao conhecimento psicanalítico, na minha opinião, menos a gente tem passagens ao ato, não é? Ou seja, violências, coisas que às vezes não puderam ser simbolizadas, menos a gente tem alguns tipos de impulsividade, não é? Ou seja, aprender a escutar é uma coisa importante, tanto para quem é psicanalista, quanto para quem é só interessado mesmo pela psicanálise, né? Então, a gente tem alguns projetos, né, que ainda não demos início, mas de entrada na psicanálise também em comunidades, às vezes um pouco mais carentes, percebe? Porque a gente tem a impressão que o conhecimento psicanalítico, quando ele é bem trabalhado, não é? Ele leva uma série de consequências sociais, né? Então, de certa forma, essa é a maneira que o Instituto Bergassi, não é? O Instituto Bergassi é o nome do nosso instituto aqui, não é? Onde eu trabalho e, bom, onde a gente tem a nossa formação em psicanálise. Então, é a maneira do Instituto Bergassi devolver, não é, um pouco do que a gente recebe, desse prestígio que vocês dão para nós. Não é? Porque vêm sempre pessoas assim conhecidas, né, para conversar aqui com a gente. Bom, a gente fica assim muito agradecido e, bom, a maneira de retribuir é, enfim, fazendo esses tipos de encontros. Agora, gente, vamos direto não, né? Depois de 10 minutos de conversa fiada minha, vamos falar finalmente do nosso assunto. Mas é que eu acho que é importante, sabe? Principalmente porque tem gente nova chegando, tem gente que não sabe no que tá caindo, sabe? Eu tenho observado lá nas estatísticas que tem gente que às vezes cai aqui, dá uma olhada e depois não reaparece, talvez porque não entendeu a proposta, né? Então eu quis explicar a proposta. Pois então, gente, e hoje nós vamos falar de resistência. E resistência, vejam, tem muitas formas da gente começar a falar de psicanálise. Uma delas, que eu não acho nada ruim, é começar justamente pela resistência. Não foi por aí que nós começamos, né? Nós demos voltas assim bem diferentes. Mas é porque a psicanálise tem muitos pontos de entrada. Agora, a resistência é um excelente ponto de entrada. Por quê? Porque veja só. Freud, não quando ele cria a psicanálise, é justamente no momento em que ele descobre esse mecanismo psíquico, não é, que é a resistência. Ou seja, imagine só, pode parecer estranho, mas a gente está falando de resistência, então vamos começar a falar sobre o que é fundante na psicanálise. E olha, aqui
vocês que praticam a clínica, não é? Vocês sabem que a resistência ela não é só um conceito teórico, não é? Ela não é só uma palavra que está lá nos textos do Freud. A resistência é essa coisa que a gente se depara todos os dias, em todas as sessões, em cada silêncio, né? Cada atuação do paciente, né? Em cada momento em que eles, olha, eu não sei o que dizer, mas também a gente se depara com as resistências o tempo todo, não é na nossa vida cotidiana. Então, a ideia aqui, e a pergunta que eu faço é: será que nós compreendemos, verdadeiramente entendemos o estatuto, a importância desse termo da resistência? Ou será que de alguma forma a gente acaba tratando a resistência como se ela fosse um obstáculo a ser superado, né? Ou seja, o paciente apresenta uma resistência, né? Eu preciso fazer o quê? O meu manejo clínico para que ele possa superar essa resistência. Mas será que é isso que é o grande objetivo? Vejam só, a resistência é algo mais. Ela não é só uma coisa a ser superada. Então, o que que eu vou propor para vocês? Vamos fazer uma viagem aqui, né? Vamos fazer uma viagem aí pela metapsicologia da resistência, e é claro, acho que tem que começar pelo Freud, né? É impossível não fazer isso. Mas vejam, como é que isso surge para o Freud? Bom, ele está lá, não é, testando seus métodos de hipnose e de repente ele começa a perceber que algumas coisas não andam e parece ali ah, ah, um fracasso no seu método de hipnose. O que que acontece com esse método da hipnose? Bom, com algumas pessoas ele até anda, chega a alguns conteúdos, notem bem isso, conteúdos importantes, né, que pareciam inconscientes. Agora, ele começa a entender que tem um fracasso na técnica, porque tem pacientes que não entram em transe hipnótico. Ou tem pacientes que entram em transe, mas mantêm certos segredos inacessíveis ainda. Então, veja, isso podia ser interpretado pelo Freud como uma falha do método dele, mas ele inverte a questão. Ele fala: ó, não, o problema não é o método, o problema é que tem uma força interior do próprio psiquismo que, de fato, se opõe ao desvelamento de qualquer conteúdo, né? E aí, bom, nasce justamente dessa força o conceito de resistência, como essa coisa que se opõe. E se opõe a quê? Se opõe ao retorno do recalcado, não é? Então, isso que a gente viu, que nós tivemos o nosso verbete do recalque, do sintoma, não é? Então, a gente já tem uma ideia do que é o retorno do recalcado, não é? Então, existe uma formação de compromisso, né, entre as forças do eu e do id, né, de certa forma. E, bom, então essa moção pulsional, que não pode se expressar através do conteúdo que apareceu primariamente, ele vai dar uma volta no nosso psiquismo para aparecer, não é, de uma forma mais aceitável. Então, o que acontece? A resistência é justamente, não é, aquilo que se manifesta quando, não é, há um processo de recalcamento e a gente entendeu que esse recalcamento não é uma coisa que é feita e fica lá no inconsciente, não. O tempo todo esse conteúdo vai buscando voltar para o nosso sistema pré-consciente, consciente, e aí então a gente tem resistências, porque a força precisa ser constante, não é? E onde quer que esse intruso recalcado tente surgir para desorganizar o sistema do eu, bom, as forças de resistência vão tentar agir. Percebe? Então, o recalcamento, nesse primeiro momento, a gente pode definir como um processo intrapsíquico, não é? No qual a gente tem uma representação, não é? Um conteúdo incompatível com a organização do nosso eu, não é? Por exemplo, aquela ideia que eu uso com vocês sempre: eu quero matar meu pai. Bom, isso fica meio estranho, né? Ser pensado, ser dito, principalmente.
Então, eu acabo sonhando que eu atropelei um velhinho. Mas por que que eu tenho que fazer toda essa volta, ainda até no meu sonho? Bom, por quê? Porque existe uma resistência que faria com que eu ligasse a figura do velhinho à do meu pai e entendesse finalmente que o desejo, não é, era, não é, um desejo parricida, por exemplo. Né? Mas poderia estar falando de um desejo sexual, poderia estar falando de outras coisas que, enfim, ficam recalcadas. Então, a resistência, vejam, ela é a reedição, a reatualização do mesmo processo do recalque, só que com uma diferença. Na situação atual analítica, na relação transferencial. Claro, eu falei para vocês que a resistência acontece fora do processo analítico e é verdade, mas essa resistência estrito sensu para nós aqui hoje vai ser a resistência que acontece na clínica. Então, veja, quando Freud está falando de associação livre, né, ele cria esse dispositivo que vai nos levar a pressionar, né, no sentido do retorno do recalcado, né, ou seja, quer que haja o retorno do recalcado na análise, então o paciente é convidado a falar tudo, sem censura, sem julgamento, sem selecionar aquilo que é para ele dizer, e aí o que que acontece? Acontece a resistência. Não é uma coisa tão difícil a associação livre? Claro, por quê? Porque as resistências vão aparecer. Agora, é justamente porque a resistência aparece que o analista tem condições de entender um pouco mais sobre o recalcado. Por exemplo, vamos imaginar que eu estou falando aqui sobre. Ah, então eu tenho vontade de matar umas pessoas de vez em quando. Estava falando daquela desejo parricida. Matar umas pessoas de vez em quando e, por exemplo, eu mataria esses. Não sei, eu vou mudando de assunto, falar de uma outra coisa. Opa! Por que que ele ia dizer uma coisa que parecia inclusive importante e ele mudou de assunto? Porque há uma resistência, não é? Então essa resistência, ela não só aponta para a própria resistência, como ela aponta para o recalcado. E ela apontando para o recalcado, ela aponta também para as nossas pulsões, não é verdade? Então, a resistência, ela é importantíssima porque ela faz com que a gente possa construir um certo mapa, não é, dos desejos, não é, das circulações pulsionais inconscientes dos nossos pacientes. Então, quando, por exemplo, o paciente fica em silêncio, pode ser uma resistência, pode ser outra coisa também, mas pode ser uma resistência. Quando ele esquece alguma coisa, gente, quando a gente esquece nomes, olha, isso é uma resistência. Quando há uma atuação, ou seja, o paciente chega e, de certa maneira, ele abre sua porta sem que fosse o horário dele. É uma atuação, não é? Ele não está te dizendo algo, ele está te mostrando alguma coisa do seu psiquismo. As intelectualizações, as racionalizações, veja tudo isso, até as críticas que o paciente faz ao seu método, né? Falar isso aqui não serve para nada, não está adiantando. Bom, isso também é uma resistência. E os atrasos, as faltas, né? Isso, bom, fundamentalmente acontece em toda a clínica psicanalítica, mas mais ainda quando há um fenômeno que para nós é importantíssimo, chamado transferência. Olha só, qual é a relação da transferência com a resistência? Veja, a transferência aqui, né, que é uma das maiores contribuições do Freud, é justamente algo que simultaneamente é o motor da análise, né, mas é também a resistência mais poderosa à análise. Olha só que paradoxo. Não é? Como é que essa coisa que permite que a análise aconteça seja também algo que se opõe, não é? A fala, por exemplo, a livre associação, não é? Como é que, ao mesmo tempo, ela permite o trabalho e impede o trabalho? Bom, o Freud, nesse texto que ele chama A Dinâmica da Transferência, ele vai dizer, olha, o material recalcado, quando ele está pronto para aparecer, quando ele está prestes a emergir, então, o que que vai acontecer? O paciente
desloca, transfere para a figura do analista esses mesmos afetos infantis que estão lá ligados a esse material recalcado. Portanto, aparece uma resistência no momento em que eu tento fazer uma associação livre. Essa resistência, ela tem o seu conteúdo barrado. Ou seja, imaginem então que matar meu pai, que é a cena, é o conteúdo, é a representação, está ligado a um afeto. Por exemplo, um afeto de ódio. E esse afeto de ódio, que era destinado ao meu pai, quando chegou na ponta da minha língua, foi resistência, mudei de assunto, mas comecei a me irritar com o psicanalista, que justamente queria que eu continuasse aquela fala. Você fala, mas você não pode deixar eu falar? Você não falou que era para falar livremente? E agora que eu estou mudando de assunto porque eu quero, você quer que eu continue a falar daquilo? Bom, mas é que então o que você está percebendo é que o afeto que estava ligado e animando essa representação do parricídio, esse afeto vai contornar a sala de análise e vai pousar justamente onde? Na figura do analista, como se o analista fosse aquele pai simultaneamente amado e odiado, não? Então, esses afetos contraditórios que as pessoas sentem pelo analista têm muito a ver, não é, com o processo transferencial que nos traz não só afetos amorosos, mas também traz esses afetos odiosos, não é? Então, nós que trabalhamos na clínica psicanalítica, a gente sabe que, por exemplo, é muito diferente o nosso trabalho do trabalho do médico, que os médicos eles vão lá, às vezes receitam um remédio e eles ganham um presente, não é, dos pacientes. Poxa, o analista, ele dificilmente ele ganha algum presente, primeiro porque o paciente já começa a entender que isso não é muito dentro do jogo da análise, mas também porque o psicanalista costuma ser uma figura meio incômoda na nossa vida. Ele não é uma figura assim, muitas vezes assim, queridona, não é? Porque, pelo menos em tese, a gente está ali dispensando a esse analista afetos ambivalentes, positivos e negativos, né? Então, às vezes, eu estou tratando o analista muito bem, mas isso é uma formação reativa. Na verdade, o afeto central era o ódio. Então, a gente já começa a perceber e a cada vez localizar melhor, não é, essas questões nos nossos pacientes. E vejam, como isso que não pode ser simbolizado aparece numa atuação. Veja, a transferência é uma grande atuação, percebe? É uma grande passagem ao ato. Quando eu estou transferindo um ódio que eu não sei dizer, ah, olha só, eu senti por você agora a mesma coisa que eu senti pelo meu pai que eu gostaria de matar. Portanto, entendi, ou seja, eu simbolizei o ódio do meu pai e te comuniquei. Mas e quando eu não consigo simbolizar? Eu só fico com raiva de você. E aí o analista ele precisa ser esperto o suficiente para entender, bom, não é comigo essa raiva, ela está se tratando de uma resistência que aparece justamente na transferência e aquela representação que não pôde vir ao consciente dá lugar a uma atuação, ou seja, ele expressa a raiva contra mim. E aí, enquanto analista, a gente fica o quê? Feliz, porque olha só que material importante que surgiu. Naquele momento, o paciente ficou com raiva. E aí, tem muitos analistas, sobretudo iniciantes, que falam: putz, mas lidar com a transferência negativa, isso é tão complicado, eu não consigo. O paciente me xingar, ele falar que ele não está gostando da análise, ele dizer que eu sou incompetente, isso eu não sei o que fazer com isso. Ora, mas isso é um material maravilhoso de análise, está na hora então da gente pegar essas coisas e dizer, por exemplo. Mas olha que interessante, quando a gente tocou nesse ponto, você ficou com raiva de mim. E isso é um material muito interessante para nós. Por que que você acha que justamente nesse ponto você saiu de uma postura amistosa para uma postura raivosa? Você não acha isso interessante?
Veja, é muito importante a gente fazer o paciente entender que a gente não está cobrando dele uma postura amistosa. Pelo contrário, que aqui é justamente o lugar para ele fazer essas atuações. Porque é muito melhor que ele faça isso conosco do que ele faça isso com o cara no trânsito que fechou o carro dele e aí ele tem uma reação raivosa, não é isso? Então, conosco a gente tem um ambiente controlado e a gente pode inclusive usar isso a favor do paciente. Fora disso, o paciente pode, sei lá, dar uma surra em alguém ou apanhar de alguém, a gente não sabe. Então, a questão aí é como é que a gente usa as resistências que nos aparecem muitas vezes a partir da transferência. E veja, então, o paciente aqui, ele está, de certa forma, atuando uma coisa que ele não pode falar. Portanto, se a gente pega o Freud de depois dos anos 20, né, quando ele escreve o Além do Princípio do Prazer, que ele, bom, vai introduzir uma coisa interessantíssima para a teoria da resistência, que ele está dizendo agora, olha, essas coisas, elas não servem só para manter coeso, não é o nosso sistema consciente e tudo, mas não, tem uma coisa mais importante. Veja, existe uma coisa que é a compulsão à repetição. Essa coisa que ele vai elaborar de uma forma mais profunda, não é chamando isso de pulsão de morte. Ou seja, o que que o Freud percebeu? Que tem uma coisa no psiquismo que não tem a ver com o princípio do prazer, não tem a ver com a obtenção do prazer, porque, via de regra, o que guia a nossa atividade psíquica é obter prazer, não é? Inclusive, o princípio de realidade é uma dobra do princípio do prazer. Mas veja, essa coisa que insiste em repetir, em reeditar as coisas que são dolorosas, que são traumáticas, veja, e essa repetição ela não tem o caráter de uma elaboração. Ela não tem o caráter daquela ideia do recordar, repetir e elaborar. Não é? Porque o texto do Freud, o recordar, repetir, elaborar, maravilhoso, está lá sendo trabalhado pelo Fabiano na formação, que começaram agora as aulas da formação nessa semana. Quem quiser ainda fazer parte pode mandar uma mensagem que a gente conversa. Mas a ideia é então, não é aquele recordar, repetir, elaborar? Não, é um repetir do quê? É um repetir conservador. Conservador, né? Ele tem um caráter de sobrevivência. Ou seja, ou eu tenho criatividade, portanto, minha libido pode se ligar aos mais diferentes objetos, ou aquele assunto é doloroso demais, é complicado demais para eu mexer nele, portanto, eu só posso repeti-lo. E isso pode repetir, inclusive, não é? Ou sobretudo nas relações transferenciais. Então veja só, o Freud começa a perceber então que a resistência não precisa ser uma questão simbólica. Ela pode ser pré-simbólica, ela pode ser anterior a qualquer possibilidade de simbolização nossa. Quando em 26 ele escreve Inibição, Sintoma e Angústia, né, que foi um texto que a gente leu integralmente aqui, está disponível para vocês. Bom, Freud vai fazer, né, uma sistematização de algumas formas de resistência. Né? Então, tem três resistências do eu, que ele vai chamar de recalcamento, a transferência e o ganho secundário. Tá? Não vou entrar em cada uma agora, porque cada uma vai receber um verbete inteiro. Não é? A transferência, inclusive, é o nosso próximo encontro. Bom, e vai ter a resistência do nosso id, não é? O do nosso isso. Por exemplo, a viscosidade da libido. Vamos poder falar sobre isso também? Ou a inércia pulsional, percebe? É um tipo de resistência que não está ligado ao eu, está ligado, de acordo com Freud, ao isso, ok? E tem a resistência do supereu, naturalmente, que é o sentimento inconsciente de culpa. Ou mesmo a reação terapêutica negativa, né? Aquela coisa de a gente observar demais na nossa clínica, aquele paciente que você fala, puxa, mas que elaboração bacana ele teve nessa sessão. Sessão, semana que vem ele vai estar voando. E chega a semana que vem ele regrediu. Ué, mas como é que regrediu? Ele teve um puta insight, ele estava fazendo elaborações bacanas e de repente
ele não sabe de mais nada. Que foi? Bom, claro, quando você dá um passo, você precisa ter uma forma para te suportar. Se você não está pronto com essa forma, é muito comum que você justamente vá regredir. Porque o que que acontece no nosso psiquismo a cada vez que a gente se angustia? A gente tende a regredir, não é? E justamente por causa dessas regressões que o Freud começa a mapear a nossa sexualidade e pensar, olha, teve uma regressão oral. Por exemplo, o cara que pega e começa a fumar desesperado, ou a comer desesperadamente, então, regressão oral. Ou a pessoa que começa, devido a alguma angústia, não é? Fazer economias estranhas e a lidar muito com essa ideia do que ela libera, do que ele guarda, do que ele solta. Ah, então é fase anal, não é? Veja, a gente não vai dar muita importância para isso agora, não, mas é interessante só para vocês irem se localizando, né? Porque o conhecimento da psicanálise sempre é um conhecimento em rede, né? Eu falo isso sempre para vocês. A gente não vem em uma aula e entende uma grande coisa. A gente faz isso, fica escutando, de repente aparece um negócio que faz um pouco de sentido, que conectado ao outro faz mais sentido ainda, e tudo em conjunto, aí sim parece que é um corpo de conhecimento que nos ajuda para alguma coisa, tá certo? Então tenham paciência, tá certo? Veja, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte: é fundamental entender como essas formas, não é, que o Freud está falando, elas são uma classificação muito mais didática do que de fato útil para a nossa clínica. Elas representam, por outro lado, uma compreensão que vai ficando um pouquinho mais profunda, porque olha, Freud está aqui percebendo que a resistência não é uma coisinha homogênea, não é um trabalho do eu simplesmente para se livrar de coisas incômodas. Não, ele começa a perceber que tem resistências nossas, que hoje em dia na psicanálise contemporânea se chamam resistências primárias, que são resistências anteriores à simbolização. Então, quando, por exemplo, a gente fala numa projeção, a projeção, é uma espécie de uma resistência, não é? Certo? E ela é uma espécie de uma resistência que não tem a ver com a simbolização. Né? E quando eu falo de identificação projetiva, bom também, não é uma resistência que a gente pode colocar entre as primárias. Por que primárias e secundárias? Porque as primárias são anteriores à nossa simbolização, embora a gente possa ter várias resistências primárias muito depois da gente saber falar, a gente está aqui, não é? Então, por exemplo, todos vocês, quando começam a análise de vocês, e fazem, por exemplo, uma passagem ao ato, por exemplo, na transferência, vocês estão tendo, não é, uma resistência primária. Ela é muito mais arcaica do que essas outras resistências que vão aparecer, não é, e são, de certa maneira, que agem sobre a representação, como, por exemplo, o recalque, como, por exemplo, a intelectualização, a racionalização. Essas são resistências secundárias. Por quê? Porque elas agem sobre os símbolos, percebe? Então, tem algumas resistências que nos impedem de simbolizar, e tem outras que impedem que os símbolos passem à nossa consciência, tá certo? Então, acho que fica claro, não é? Mas a gente pode repetir em algum momento. Vamos fazer o seguinte. É, aqui, quando o Freud está escrevendo no Recordar, Repetir, Elaborar, ele vê que tem muitos casos que não adianta a gente oferecer uma interpretação. Não adianta a gente nomear a resistência. E olha, você está tendo essa resistência porque você tem uma pulsão agressiva contra o seu pai e porque você fica escandalizado com essa ideia, o seu sistema do eu faz com que então isso se torne inconsciente. Bom, isso é uma aula de psicanálise para o paciente que não está lá para receber aula de psicanálise, mas mesmo que tivesse, o fato de ele saber tudo isso, o que que vai resolver? Muitas vezes, nada. Quantas vezes já aconteceu do seu paciente dizer assim: cara, entendi tudo que acontece comigo, por que que eu tenho esse sintoma, entendi por que que eu fico com raiva de tal coisa. Pois é, mas e aí? E a sua vida? Não, minha vida continua igual, não mudou nada, na verdade, eu só entendi mesmo. Falei, ué, mas então o que que adiantou? Já não chegou muitas vezes a acontecer com vocês que o paciente diga o seguinte: olha, eu tô com
Só um pouquinho, probleminha de computador aqui. Sim, o paciente diz assim: Olha, puxa, tive um insight muito bacana, mas eu quero agora saber quando é que eu vou melhorar, porque eu já entendi, mas o que que eu faço com isso? O que que eu faço com isso, doutor? Quem já ouviu isso? Não é? Então, a ideia aqui é que não é essa coisa epistêmica, não é o conhecimento que gera a elaboração. A elaboração, a gente pode pensar por diversas vias, e nós vamos falar sobre a elaboração num momento adequado, porque ela exige bastante atenção e tempo. Mas aqui é importante entender que as resistências não vão embora porque você disse alguma coisa para o paciente. Olha, você está resistindo porque você tem medo disso ou daquilo. Não, a resistência, especialmente a resistência do isso ou a do supereu, ela está além do sentido. Mas é que aqui eu não gosto de falar de resistência do isso e do supereu, eu gosto de falar as resistências primárias, como elas precedem, elas antecedem a nossa simbolização. Então, elas não são passíveis de interpretação. Percebe? Porque, por exemplo, você pode ver que um paciente ele ficou com, não é, um paciente que tem alguma questão não neurótica, né? Ele está fazendo uma identificação projetiva em você, não é? E ele está, de certa maneira, tentando te controlar por dentro para que o odeie, porque ele é muito desinteressante. Por exemplo, isso é uma resistência? Sim. Adianta você virar para o paciente e falar: veja só, você está tentando me controlar por dentro porque você tem um pavor da desintegração, você tem aquele o medo do colapso que o Winnicott vai chamar. Adianta eu falar isso para o paciente? Não. Percebe? Não. Então, assim, se a gente for por uma linha mais lacaniana, o que que a gente está promovendo? A gente está promovendo o deslizamento dos significantes entre as cadeias, e, portanto, a gente não quer uma semântica fixa ou coisa assim, não é? A gente quer a criação desses deslocamentos de modo tal que o próprio desejo e a própria fantasia vão sendo modificados, e aí eu consigo olhar para isso e dizer: ó, eu fazia isso. Agora eu não sinto mais vontade. Gente, a elaboração é uma coisa tão potente que a nossa fantasia sexual muda. Não é? Ou seja, vocês já repararam que vocês podem ter fantasias sexuais e tal, aquela pessoa lá que está transando com seu parceiro, parceira, e está imaginando uma outra coisa. Bom, sinto informar vocês, mas possivelmente os parceiros de vocês fazem muito isso, assim como vocês. E então, quando você está fazendo análise, você percebe: opa, mas por que que minha fantasia sexual mudou? Por que que o que me dava tesão antes agora é diferente? Porque a fantasia ela foi deslocada, não é? Agora, pode acontecer de que o que aconteceu foi o quê? Não uma mudança na cena da fantasia, mas uma mudança no afeto que liga essa cena. Sabe? Então, uma coisa que podia ser extremamente angustiante pode começar a ficar interessante. Como, por exemplo, a mocinha que dizia: Olha, eu tenho um nojo desses caras que andam sem camisa na praia. Bom, esse nojo era o quê? Bom, o retorno do recalcado, não é? Porque o afeto inicial talvez fosse uma de atração dela pelo moço sem camisa, mas ela vê como nojo porque vê como atração, desorganiza o sistema do eu dela, não é? Então, isso quando aparece em análise, aparece normalmente como: eu tenho nojo desses caras assim. E aí você vai andando, cadeia por cadeia, bom, vai entendendo que aqueles elos levam a ah, então tem uma coisa fedorenta aí no meio atrás de todas essas resistências que é o seguinte: você tem atração pelo cara. Agora, você só pode informar a paciente que ela tem atração ao invés de nojo no momento em que essa informação já está quase madura na cabeça da paciente. Eu estou falando da paciente porque eu inventei essa cena da menina, não é? Vamos dizer, uma estereotipia aqui, machista, talvez da minha parte, não é? Em trazer uma questão mais histérica, mas você tem homens histéricos também que podem fazer exatamente a mesma coisa, não é? Então vejam só, é, o que que a gente exige então
para que essas resistências vão sendo superadas? Bom, em primeiro lugar, o tempo, não é? A gente tem o tempo de análise, que é uma passagem muitas vezes lenta, não é? A gente vai olhando por ângulos diferentes, a gente vai tendo uma visão da coisa, porque o analista pontuou aquela palavra que a gente nunca tinha se escutado falando. Quando, por exemplo, a gente falou nojo, e aí o analista fala nojo. Opa, então essa palavra que surgiu, veja só, o que que é esse nojo que você sente? Como é que ele te aparece no corpo? Ah, eu não sei, me dá um arrepio e eu fico. Eu falo, um arrepio? É mesmo? Como é que é? Mas é igual quando você tem outros tipos de nojo. É bom, é um nojo diferente. Sim, e daí daqui a pouco o nojo já virou um tesão. Mas isso, não é, levou algum tempo de análise. Tá bem? Então o tempo é muito importante para que possam aparecer outros objetos de satisfação pulsional, não é? Outras formas de satisfação. Agora vejam só. Eu quero trazer, a partir de agora, né, eu falei que ia falar a metade, né, do Freud, depois ia passar para o Bolas. Eu falei mais até aqui do Freud, mas vamos entrar aqui na ideia que o Christopher Bolas, não é, esse autor interessante, contemporâneo, que eu justamente vou aproveitar para fazer meu merchandising, tá? Ó, tô fazendo no meio da aula, viu? Nem fiz no começo. Então, o meu merchan é o quê? Eu tô fazendo um curso do Christopher Bolas, tá? Tá com a matrícula aberta e até a sei lá, semana que vem, não sei. Mas porque vai começar na outra, né? Então, só para informar aqui vocês, senão a Luísa vai brigar comigo, porque eu prometi para ela que ia dizer. Tá bom? Desculpe, gente, às vezes eu faço umas divulgações assim, mas é porque é uma parte do nosso trabalho, tá bem? Então, eu espero que não incomode muito os que não têm interesse e que informe aqueles que eventualmente tenham interesse. Bom, voltando. O Bolas vai fazer o quê em relação a essa nossa temática de hoje? Ele vai fazer um deslocamento enorme. Ele vai dizer: olha, a resistência não é só essa defesa contra o conteúdo, como Freud dizia, contra essas representações incompatíveis, do tipo matar meu pai, não é? Transar com a minha mãe. Não. Ele vai dizer que a resistência é uma defesa que atua tanto contra o conteúdo, como Freud diz, ele concorda super, só que ele fala também é uma defesa das nossas formas, dos nossos estilos. E o que que é isso, gente? O que que é esse negócio? Como é defesa do nosso estilo contra o quê? Que maluquice. Certo, é porque vejam só, tudo o que a gente diz ou o que a gente faz, a gente não faz a não ser através de uma forma de expressão. Concordam comigo? Então, por exemplo, eu estou falando tudo que eu estou falando, mas eu estou falando de uma forma determinada. E se eu ficar falando de outra forma? Daí muda. Mas e se eu ficar sem forma nenhuma? Aí eu fico aqui paralisado. Eu vou ficar sem formas. E se eu ficar sem formas, eu não consigo me expressar. Portanto, vocês notaram, e eu falei para vocês outro dia, né, daquela pessoa que fica sem jeito. O que que é uma pessoa que fica sem jeito? Bom, é quando de repente uma determinada forma entra numa espécie de um colapso, mesmo que parcial. Então, por exemplo, o garoto que quer falar muito com aquela garota que é bonita e que ele olha assim e fala: Poxa, eu sei tudo o que eu devia falar para ela. Funcionaria muito bem. E ele chega perto dela e trava. Por que que ele trava? Porque ele ficou sem jeito, ele ficou sem formas possíveis para ele passar aquele conteúdo que estava no psiquismo dele, não é, para sua fala. Porque para falar é preciso de uma forma para falar. Tem? O cara pode chegar e falar, por exemplo, olha, gostei muito de você, por que que a gente não se conhece melhor? A gente podia ir ao cinema, o que que você acha? Bom, não sei. Agora, o problema é ele não conseguir falar nada. E quantos pacientes não chegam para vocês e dizem, eu travo, eu travo? É verdade, trava. Agora, isso que eu estou dizendo é um travamento ainda muito ligado ao terreno da neurose. Vocês têm travamentos e perdas de forma que são não neuróticos, que são muitas vezes psicóticos, inclusive. Então, veja, aqui, não é? O Bolas ele está retomando o Winnicott, só que de uma forma bem nova, não é? Porque ele está dizendo o seguinte:
Todo sujeito, não é, tem o seu jeito particular, tem o seu estilo. Ele tem uma gramática singular de ser, de organizar a sua experiência, de processar o mundo, né? De se relacionar com os objetos. Então, veja, eu andando pelo mercado, ando de determinada forma. Eu vou por determinados caminhos que são muito propriamente meus. E por que que eu faço isso? Vou primeiro no negócio do pão, e daí eu fico tentando olhar se tem aquele pão do tipo italiano, que eu não vou comprar, mas vou observar de toda forma. Vou passar depois, talvez, aos laticínios e procurar o leite, e aí vou tentar, né, ver se eu acho uma carne que esteja barata para fazer um churrasco, e aí eu vou pegar aquelas carnes e no final vou achar cara, não vou comprar nenhuma, e vou parar na cerveja. Cerveja, sim, eu vou investir o dinheiro porque vai ser carnaval, e aí então essa foi a forma como eu caminhei pelo mercado, mas é a forma do Eduardo naquele instante. Percebe que se eu ficar sem forma, eu não faço absolutamente nada. Então, veja só, esse meu jeito particular, essa coisa que é só minha, essa coisa que vocês não precisam nem ouvir minha voz, vocês podem me ver só pela silhueta, mais ou menos, e estando ali pelo mercado fazendo essas coisas, falar, é o Eduardo, conheço. Não é? Quando, por exemplo, você começa a ouvir um cantor que você nunca ouviu aquela música, mas fala, esse jeito de cantar, não é que nem reconhecer a voz, mas eu reconheci o jeito. Então, esse jeito, ele fala, essa é a nossa impressão digital psíquica. E isso é uma forma de organizar o mundo. Portanto, isso é fundamental para o processo analítico, porque o Bolas vai dizer o seguinte: além do nosso inconsciente recalcado, né, esse inconsciente que as resistências são contra o retorno do recalcado, a gente tem um inconsciente que, ao invés de ser reprimido no sentido freudiano clássico, é o que o Bolas vai chamar de um inconsciente receptivo. Olha só que coisa louca. Quer dizer o seguinte, então, quando você está andando pelo mercado e vendo uma série de mercadorias e escolhendo os corredores por onde você vai andar, e aí então você, através da visão, através da música que você está ouvindo e das coisas que estão passando na sua cabeça, parece que tem coisas que nos atraem para determinados objetos. Por exemplo, eu gosto muito de observar os equipamentos para churrasco. Eu nunca compro, mas eu sempre paro na frente desse negócio. Fico vendo lá aquelas coisas meio ridículas, aquelas garras de pegar a carne. Para que aquilo, né? Eu não entendo, mas tem gente que compra. E eu acho interessantíssimo. Eu não compro porque eu acho que não é uma boa compra, mas eu acho. Por que que eu acho interessantíssimo? Eu não faço ideia. Mas é que essa forma parece que faz ressoar em mim as minhas formas de ser, de processar o mundo, de processar a experiência. Então, vai ter gente aqui, entre vocês, que gosta muito, por exemplo, de funk. E vai ter gente que gosta de ouvir música clássica. Veja, formas diferentes de processar o mundo, de processar a experiência. E às vezes você gosta das duas, de uma forma curiosa, porque você consegue combinar dois ritmos diferentes e tudo mais. Então, gente, o que eu estou dizendo é que cada um de nós tem uma forma específica que nos garante, então, uma certa singularidade, e é no encontro dessa singularidade com o mundo que a nossa experiência vai se dando. Então, veja, o Bola está dizendo o seguinte: tem o nosso inconsciente reprimido, que faz com que, por exemplo, eu sonhe que estou atropelando o velhinho, e ele vai dizer, tá certo. E aí ele vai pegar o Lacan, que fala, e olha, tem o deslizamento do significante pela cadeia. Ele vai falar, tá certo também o Lacan. Só que tá faltando uma coisinha que eu gostaria de adicionar. Tá faltando a gente falar um pouco mais sobre a forma. Porque eu sei que o Lacan fala sobre estilo, eu sei que o Lacan fala sobre traço, mas ele não dá a importância que o Bolas dá para o componente formal da expressão. Portanto,
Aqui ele estava dizendo, o nosso inconsciente não só repele coisas e tem resistências no sentido de, por aqui eu não vou, que aqui é ruim, sabe, por essa rua eu não passo, porque me dá um ruim passar na frente da casa da minha ex-namorada, vai que eu vejo ela com outro, não sei, resistência. Mas vai ter também aquele que vai dizer, eu quero passar por aquela rua, mas eu não sei por que que eu quero passar. Bom, inconscientemente é porque o teu jeito, as tuas formas e não necessariamente os teus conteúdos fazem com que aquela outra rua combine muito mais com você. Uma rua que tem, puxa, árvores e aquilo esteticamente é bonito. Porque veja, a grande questão que o Bola está trazendo é, e a estética? Olha só. E aí agora, gente, que nós estamos assim, meio no final, né? Porque vamos já por esse caminho. Vejam só, eu não sei se vocês viram que eu sugeri que vocês assistissem um episódio lá do Black Mirror, né? O episódio no qual, né, o Philip, o personagem principal do episódio, ele recebe um convite, né? Meio. Fala, Sandra, daí eu já passo para isso. Pode falar. Ou é para eu falar primeiro? Então eu vou falar primeiro, depois você comenta. Olha só. Então o Philip, que é esse personagem, ele recebe então um convite para participar do memorial de uma mulher que tinha sido uma namorada dele. Então as pessoas estão dizendo, olha, eu quero que você, não é, no convite, você mande para mim todas as fotos e as lembranças que você tem com a falecida, porque com isso, né, a gente está mandando para todas as pessoas que conheceram ela. Então, com isso, a gente consegue meio que remontar a vida dela, né, através dessas lembranças. Perfeitamente. E o que que acontece? O Philip fala, pô, mas essa namorada lá de tanto tempo, agora eu tenho 60 e tantos anos e você me manda um negócio de uma namorada que quando eu tinha 20 e poucos, eu sei lá. E aí, não é, o avatarzinho aparece e fala, olha, mas então vou fazer o seguinte, procura as fotos que você tiver dela. E ele vai procurar as fotos, ele encontra algumas caixas velhas lá e todas as fotos dessa namorada dele estão com o rosto riscado, com o rosto riscado. Ou seja, existe um recalque sobre aquele rosto. Por que um recalque? Porque, bom, aquele rosto, se ele aparecesse na sua inteireza, não é? Na sua integridade do rosto, aquele rosto evocaria, e ouçam bem essa palavra, evocaria um afeto que possivelmente seria insuportável para aquele cara naquele tempo. Não é insuportável por quê? Porque é doloroso demais. Vocês não têm essa sensação de que às vezes é doloroso demais olhar para certas coisas? Por exemplo, o meu avô escreveu um livro e eu, quando pego o livro do meu avô, eu sei o jeito dele escrever. Então, mesmo que ele tenha morrido há mais de 25 anos, eu olho para aquilo e eu não consigo, porque é doloroso para mim ler o livro dele e ver o jeito, e sentir o jeito dele, que é um jeito que eu sentia muito proximamente. E veja, não é porque o que ele está dizendo é emocionante, ele está falando sobre uma colônia de anarquistas, é um livro de história. Então por que que me emociona? Bom, porque aquele jeito eu conheço, aquele jeito me evoca memórias importantíssimas, inclusive a memória da perda. Então, eu não consigo e fecho o livro, mas mantenho o livro lá. Veja, esse cara, então, não é? Ele não consegue olhar para esse rosto. Mas acontecem várias coisas durante o episódio, e eu sinto muito aqui de dar o spoiler, mas é que não seria legal, tipo, eu usar esse exemplo se eu não trouxesse também o final, que é justamente quando se dá um desenlace, não é? Se tiver alguém que quiser mutar aí para não ouvir o final do episódio, fique à vontade. Né? Então, tem um momento em que se dá o desenlace desse caso, né? Que é o seguinte: depois de visitar muito essas fotos,
ele começa então a ter algumas conversas, a lembrar um pouco mais da juventude dele, a pensar um pouco mais sobre quem ele era, sobre quem ele se tornou, e ele vai lembrando da importância das músicas que ele escutava, e ele lembra, bom, inclusive a minha namorada na época, não é? Ela era a Carol, não é? Ela tocava violoncelo. E aí em determinado momento, essa mulher, que inclusive era filha da Carol, que estava pedindo, não é, essas informações para ele, começa a tocar o violoncelo. E quando ela toca esse violoncelo, ele que estava ali parado, eu vou passar, Gabi, eu vou passar de novo lá no grupo, pode ser? Porque se eu passar aqui, o nome que vai ficar em inglês vai ficar esquisito. Então eu escrevo para vocês e já dou de novo ali a capa do episódio, tá bom? E aí, olha só. Ele então começa, ele tá olhando para o quarto onde a moça tá tocando o violoncelo. Ou seja, ele tá imerso na cena da foto, porque eles podem entrar nas fotos, porque não é uma tecnologia do futuro. Black Mirror, bem Black Mirror. E aí, no momento em que ele entra na foto, ele tá olhando para ele jovem, olhando para Carol tocando violoncelo. E aí vai acontecer uma coisa que o Christopher Bollas chama de um momento estético. O que é um momento estético? Veja só, é um momento no qual há uma ressonância das possibilidades que a gente tem de sentir as coisas, né, por via, não é, da beleza ou da evocação, por exemplo, do nosso jeito. Exatamente, Cláudia, é isso aí. Eulogy, não é do Black Mirror. Então não sei, da última temporada, não sei. Bom, é, o que eu posso dizer para vocês? Nós todos, quando a gente está aqui conversando, nós temos uma visibilidade limitada. Limitada por quê? Porque tem coisas que vocês não conseguiriam pensar agora, dizer agora. Não, vocês estão dentro de um contexto, não é, no qual, bom, tem uma série de limitações que ficaria, por exemplo, extremamente incômodo, tanto falar quanto ouvir, não é? De coisas muito pessoais, de coisas assim muito. Você percebe que às vezes alguém abre o microfone e começa a contar de quando, né, sofreu uma violência, e a gente, putz, mas tem um monte de gente, todo mundo fica meio incômodo. E aí, o que que acontece? A nossa visibilidade e a nossa enunciabilidade, ou seja, a nossa possibilidade de dizer algo e de ver algo, é modificado no nosso momento estético quando algo de fora ressoa em nós. Ou seja, essa coisa que faz com que algo dentro da gente se mobilize. Isso, de certa maneira, amplia a nossa janela de visibilidade. Então, por exemplo, vocês já notaram que muitas vezes é difícil lembrar da que eu estou falando de ex-namorada, né? Eu que nem tenho ex-namorado praticamente, não é porque eu tenho, não é a Márcia desde sempre. Então, mas a ex-namorada, né? Assim, para o meu exemplo hipotético, Márcia vai me perguntar quem é. Ela justamente que te causava alguma coisa e você fala, não quero pensar, né? Resistência, resistência. Mas nesse momento em que toca aquela música que você ouvia com ela, você fala: Ah, agora eu consigo sentir, até achar gostosinho. Normalmente eu dou uma desviada. Agora eu tô até ouvindo e me emocionando. Eu tô chorando porque lembrei daquela cena bonita que vivi com a minha ex-namorada, que agora eu odeio. Não, você consegue sentir porque justamente a sua visibilidade agora ficou ampliada por um momento estético. E você consegue agora ver um mundo diferente, um mundo no que não é o mundo que você odeia aquela menina que era do passado. É um mundo no qual você consegue compor com aquela memória e fazer uma coisa bonita com ela, como por exemplo, escrever um poema. Né? Escrever um poema, porque eu vi, senti, agora eu consegui me expressar, ou seja, dizer coisas que eu não conseguiria dizer sem um momento estético. Então, o que que o Bolas está falando? Ele pega isso e diz: olha, então isso deve ser importante para a psicanálise, não é? Por quê?
Porque veja só, se os nossos pacientes têm mais momentos estéticos, possivelmente eles vão ampliar essas janelas de percepção de pensamento, e isso vai favorecer que eles criem novas cadeias, não é? E novos pontos de vista, novas possibilidades de enxergar a própria vida. Não é isso? Então, o Bolas fala, é muito importante a gente trabalhar os momentos estéticos, os objetos evocativos, ou seja, essas coisas que atraem a nossa atenção. E ele tem toda uma técnica que nos ensina a fazer isso. Não é? É por isso que eu estou, não é, trabalhando tanto com Christopher Bolas. Vejam, e aí, nesse filme, então, que eu falei que vou falar, fazer o spoiler mesmo, e o spoiler é agora, para quem quiser pausar. Tem gente que já está pausado desde aquela hora, enquanto eu estou me enrolando. Então, a, o que acontece? Ele olhando para ele mesmo, olhando quando jovem para a moça tocando violoncelo, se aproxima da figura dele jovem, contorna a figura dele jovem, e justamente porque a música está tocando, ele agora consegue, depois de décadas daqueles rostos totalmente rabiscados, o que que ele consegue? Ele consegue olhar para o rosto da Carol tocando. Só que muito mais do que olhar para o rosto da Carol tocando. A Carol foi o grande amor da vida dele. Ele consegue lembrar, inclusive, que ele fez uma cagada gigantesca com a Carol e passou a vida inteira odiando a pobre da moça por causa de um negócio que no fundo foi ele. Mas é que era tão doloroso ele olhar para isso, porque isso foi destruidor na vida dele, que ele então ele tinha que ter uma versão oficial menos dolorosa. E qualquer coisa que levasse ele para fora dessa versão, resistência, resistência. Ele fica um cara embrutecido, justamente por essas resistências que levariam ele a perceber que ele, no fundo, fez uma atrocidade porque ele não tinha como sustentar a verdade do amor dele pela Carol, a verdade da traição dele, da traição dela, e do fundo, da maneira como eles estavam sendo imaturos e acabaram terminando um relacionamento que era promissor, e ele passa a vida inteira, então, com um ódio, com um rancor enorme daquela mulher que ele cria uma versão oficial, defensiva, uma resistência, para então manter afastada, para manter afastado o que esse rosto que trazia consigo toda a carga afetiva insuportável para ele nesse momento, mas que através do momento estético da própria Carol tocando para ele o violoncelo, ele consegue, pela beleza da música, olhar para o rosto dela, e quando ele vê o rosto dela, ele vê o rosto dele também. E ele vê as suas cagadas, e ele vê, ele vê, ele pode finalmente ver. E quando ele pode finalmente ver, o que que acontece em psicanálise quando as pessoas podem fazer isso? Ah, agora ele pode ficar triste. Lembra, gente, ficar triste na psicanálise é uma grande conquista que a gente tem. A gente só pode ficar triste com coisas que são suportáveis para a nossa visão. Porque o que é insuportável para nós, a gente não fica triste, a gente fica resistente. Hã? Olha só, é só quando a gente passa por algumas resistências que a gente conquista a capacidade de fazer o luto. Olha só, eu perdi o amor da minha vida, mas eu não conseguia pensar nisso, porque isso não aparecia no meu campo de visibilidade. Mas agora, porque eu fiz esse processo analítico e eu tive um momento estético. Ah, veja, agora eu consigo ficar triste. E como consigo ficar triste, eu consigo aos poucos desinvestir a minha libido desse momento traumático e reinvestir a minha libido nas outras coisas bonitas do mundo. Ele não teve mais ninguém, ele teve uma vida amarga. E agora ele pode talvez se livrar disso. Entendem, gente? Entendem a ideia de como a resistência ganha um quê mais interessante quando a gente traz essa ideia da estética? Então, o Christopher Bollas, ele é o grande psicanalista da estética, sabe? Ele traz coisas muito interessantes.
É, por isso até faço o convite para vocês para o curso. Mas fora isso, não é? Que tem a ver exatamente com o nosso tema de hoje, eu quero que vocês percebam como os nossos campos daquilo que é dizível ou visível modifica-se, por exemplo, quando a gente está num estado assim afetivo mais feliz, por exemplo. Ué, por que que eu consigo ver algumas coisas quando eu estou feliz e não consigo ver quando eu estou triste? Por que que eu consigo ver algumas coisas quando eu estou triste, mas não consigo ver quando eu estou feliz? Percebem? Eu não sei se está travado para vocês, para mim está mais ou menos. Então eu continuo falando aqui, mas qualquer coisa vocês me dizem. Então, é isso. Eu vou agora só abrir os microfones e a gente pode seguir um pouco a conversa. Não posso ir muito longe, mas dá para a gente ainda trocar alguma ideia, sim. Tá bom? É, Meu Deus, onde é que faz isso? Participantes, permitir som, tudo mais. Pronto, vamos lá. Ativar. Epa! Vocês podem agora ativar o próprio som e fazer a pergunta que vocês quiserem. Fiquem à vontade. Bom, posso fazer aquela pergunta que eu queria? Mas com certeza, não tem nenhuma repressão e nem resistência pelo lado de cá. Que ótimo. Olha, eu adorei essa a sugestão. Adorei, adorei, adorei o filme, me emocionei com o filme. Ah, que bom que você E viu. eu vi sim, nossa. Então eu queria fazer uma observação que eu vi no filme que eu não tenho certeza se eu li certo. Ele Uhum. buscou o nome dela não para não ver o próprio rosto. O Desculpa, deu uma próprio rosto. cortadinha. Antes do próprio rosto, como era? O nome Não, dela? buscou o rosto dela para não ver o próprio erro que ele havia cometido. Isso, isso, Amor de ódio, aquilo que ainda é amor. E isso. aí a música abriu uma festa. Não Uhum. aquilo que foi dita, mas aquilo que pôde finalmente ser sentido, que foi quando a resistência, aí ele percebeu que a resistência não o protegia dela. Através da música, ele teve esse insight. Isso. Aí não é um insight só pelo seguinte: o insight seria uma coisa que a gente consegue pensar e talvez categorizar, inclusive cognitivamente. Aqui é diferente do insight, por isso o nome momento estético, porque você não precisa entender nada, você simplesmente vê. Então, essa Bom, evidência, sabe, essa coisa que aparece, tipo o rosto da Carol e daí todas as cagadas dele não é uma questão linguística, percebe? Essa é a grande questão, Sandra. Por quê? Porque a gente vive enfim, num ambiente psicanalítico e que, claro, não é a palavra, ela tem precedência sempre e tudo mais. Então, é muito importante a gente dizer que não é um insight. Você tem toda a razão em tudo que você falou. É justamente ele não quer olhar pro rosto dela, ele não pode olhar, não é que ele não quer. Ele não pode olhar porque olhar seria doloroso demais, porque ele ia ver as coisas dele. Você tem toda a razão. Agora, o que acontece ali é, ele não entende nada pela música. A música não te ensina cognitivamente a entender que não, veja bem, no fundo ela era legal e você não percebeu. Não, ela aparece. Alguém que era insuportável fica bonito e triste, mas suportável agora. Entende? Então você tem na toda a verdade, razão. Diga. ele percebeu que a resistência não protegia dela, protegia de si mesmo. É isso? Adorei sua interpretação, adorei. Olha, aí, ó, uma excelente interpretação que poderia ter sido feito para ele mesmo, se ele estivesse fazendo análise com você, né? Quero dizer assim, bom, será que esse rabisco ele tá te protegendo da Carol ou o olhar dela sobre você e as coisas que você não aguenta ver em você? Seria uma interpretação duríssima e eu esperaria muito para chegar lá numa análise. Mas uma interpretação fina, perfeita. Muito bem, muito legal, Sandra, teu comentário. Pois é. Mas
só sentindo as repressões aí, hein? Olha só, vocês não estão encontrando formas para expressar a pergunta que vocês já sabem o conteúdo. Eu poderia aqui passar um pedaço do filme, vocês iam ouvir a música e aconteceu que um momento estético. E aí um monte de gente ia querer falar. Por quê? Porque algo que era indizível um pouco tempo atrás, agora passaria a ser dizível. Mas como a gente não tem mais tempo, então acho que podemos talvez finalizar por aqui mesmo e voltar na semana que vem com o tema da transferência, tá? Gente, ó, levem a sério aí meu convite para a gente estudar bolas, que é um autor muito maneiro, tá bom? Esse é um curso que é pago, né? Mas assim, para mim é importante que vocês continuem aqui, tá? Nesse curso aqui. Então, se quiserem ir lá, estão convidados. Se não quiserem, estão convidadíssimos para a semana que vem. Novamente, a gente está aqui, vamos falar de transferência. E, gente, quem está entrando agora, vejam os encontros anteriores, porque tem muita coisa lá, né? Então, para mim é um grande prazer ter vocês aqui. Muito obrigado mesmo pela presença e espero vocês na semana que vem, tá bom? Um abração, tudo de bom, pessoal.